Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson Botelho. Trabalho com direito penal, com processo penal. No encontro de hoje, vamos tratar de um tema importante, da prisão preventiva. Um tema de grande incidência no expediente forense, também em todas as unidades policiais do Brasil, sempre causando uma discussão interessante, porque trata de prisão, trata-se de encarceramento, do direito de ir e vir, dessa limitação do direito de ir e vir das pessoas. Evidentemente que a gente percebe que há sempre uma razão importante para se encarcerar preventivamente. Neste encontro de hoje, eu gostaria de agradecer a presença de todos, colegas da minha faculdade Unipac, de Teófilo Otoni, Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Gostaria de agradecer e desejar um grande abraço aos meus amigos que estão nos assistindo agora, em qualquer lugar do Brasil. Um abraço para o Dr. Valmir, na nossa querida e simpática cidade de Três Marias, que cidade agradabilíssima de Minas Gerais, a cidade de Contagem, de Montes Claros, de Joaíma, de Contagem, mais uma vez. Muito obrigado aí pela presença, pela participação aqui na nossa aula virtual. Então, hoje vamos falar sobre esse tema importante, né? E aí todo o comando normativo da prisão preventiva, a começar pelo artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal de 88, onde diz que ninguém será preso, salvo em flagrante delito, ou por ordem escrita ou fundamentada da autoridade judiciária competente. Essa matéria, prisão preventiva, ela é detalhada no artigo 311 até o artigo 316 do Código de Processo Penal. Evidentemente, com duas grandes reformas recentes, trabalharam essa questão da prisão preventiva. Essa Lei 12.403 de 2011 e, mais recentemente, a Lei 13.964, o pacote anticrime, né, que foi importante para a sociedade brasileira, para o sistema jurídico, porque modificou não somente o comando processual penal, mas trabalhou na Lei dos Crimes Hediondos, na Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, o direito penal, a Lei dos Crimes Hediondos. Então foi praticamente algumas leis especiais e também a legislação codificada que sofreram uma grande reforma agora no ano de 2019. E o direito penal militar também trata desse instituto da prisão preventiva no Decreto-Lei 1002 de 69, que define o Código de Processo Penal Militar, e a prisão preventiva ela é detalhada no artigo 254 até o artigo 261 da legislação castrense. E aqui, para início de conversa, uma fala muito importante do Carnelucci, o Francesco Carnelucci, que ele traz que a prisão preventiva do imputado se assemelha a um daqueles remédios heróicos que devem ser ministrados pelo médico com suma prudência, porque podem curar o enfermo, mas também pode ocasionar-lhe um mal mais grave. Quiçá uma ótima comparação eficaz possa fazer com a anestesia, e sobretudo com a anestesia geral, a qual é um meio indispensável para o cirurgião, mas se este abusa dela. Então aqui ele já questiona essa questão da chamada prisão preventiva. E aqui nós temos, no artigo 282 do Código de Processo Penal, o grande fundamento básico, né, a chamada proporcionalidade, para um decreto tão importante que é o decreto de prisão preventiva, que se baseia na necessidade para a aplicação da lei penal, no curso da investigação ou da instrução criminal, em sede de processo penal, é claro, nos casos expressamente previstos para evitar a prática de novas infrações penais, a adequação da medida à gravidade do crime, e aí nós temos aí uma proporcionalidade, as circunstâncias do fato, aquilo que estão ao redor do fato criminoso, do enredo criminoso,
e as condições pessoais do indiciado ou do acusado. Indiciado em sede de investigação, de inquérito policial, acusado em sede processual. E aqui nós temos 3 situações importantes da prisão preventiva. Quando o autor da infração tiver sido preso em flagrante e o juiz, ao receber a cópia do auto de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas, ele pode convertê-la em prisão preventiva. Evidentemente que a gente vai perceber que numa audiência de custódia, uma audiência de apresentação do preso, que é um direito estabelecido no Brasil desde 92, quando o Brasil, através do decreto 678 de 92, ele estatui e traz para o ordenamento jurídico a Declaração Americana dos Direitos Humanos, que é chamada de Pacto de São José da Costa Rica, de 69, onde o Brasil ratifica a intenção de seguir as normas dessa Convenção Interamericana de Direitos Humanos de 1969 e esse decreto 678 de 92. Evidentemente que de lá para cá nós tivemos a própria reforma processual penal recente, com o pacote anticrime, que prevê textualmente a presença e existência da chamada audiência de custódia aqui no Brasil. Também quando o autor da infração não tiver sido preso em flagrante, mas as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a sua necessidade, a gente vai ver aí essas questões dos requisitos objetivos, dos requisitos subjetivos também de existência da prisão em flagrante, ou quando o acusado descumprir de forma injustificada a medida cautelar diversa da prisão anteriormente imposta. Então são essas 3 situações que a gente vai analisar no curso da nossa investigação aqui nessa aula acadêmica. Bom, essa prisão preventiva ela é uma medida cautelar. Ela é uma medida cautelar e a gente vai abordar também quais são os pressupostos dessa medida cautelar. É uma medida cautelar que vai ter como finalidade precípua garantir o processo útil ao seu final. E aí sempre pautada em princípios, em regramentos, em normas, em comandos, em regras, que a gente vai ver no curso dessa nossa fala aqui. Ela é uma medida excepcional, porque se puder aplicar uma outra medida diverso da prisão em flagrante ou da prisão preventiva, lá do artigo 319 do Código de Processo Penal, evidentemente que vai se aplicar. Também a prisão preventiva, ela é decretada pelo juiz, né? Ela é decretada pelo juiz de direito. E aqui nós temos a base da existência dessa medida cautelar, que é o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, né? Então aqui é a fumaça do bom direito e também o perigo da liberdade do indiciado ou do acusado em caso de sede processual. Então vamos seguindo aqui para falar sobre a legitimidade para se pedir hoje a prisão preventiva, né? Para se pleitear essa prisão preventiva. Ela é representada pela autoridade policial em sede de inquérito policial, ou ela também pode ser através de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, tanto em sede de inquérito policial, quanto também na matéria processual. Nós tivemos recentemente uma modificação no pacote anticrime, nesta Lei 13.964 de 2019, que excluiu do texto da prisão preventiva esta possibilidade do decreto desta prisão de ofício pelo juiz. Isso em obediência, né, em homenagem ao princípio da estrutura acusatória, do processo acusatório, onde o julgador, onde o juiz, ele deve ser o intérprete, ele deve ser o juiz mesmo desse conflito de interesse entre o interesse individual e o interesse da coletividade à segurança pública. E tanto isso é verdade que nós tivemos recentemente modificação
na estrutura do Código de Processo Penal, com o advento da lei do pacote anticrime, onde fez a inserção do artigo 3º, a linha A, no Código de Processo Penal, dizendo que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, que é o Ministério Público. Então, é só para relembrar, só para reafirmar essa estrutura acusatória do processo penal, onde nós temos que ter as agências de investigação, nós temos que ter o órgão acusador, que é o Ministério Público, e aquele órgão que vai julgar. Então, aqui cada ator social na sua função precípua. Então, o mesmo órgão que investiga não pode ser o mesmo órgão acusador. O órgão que investiga também não pode ser o órgão julgador. Então, nós temos que ter uma separação nítida dos papéis de investigar, de acusar e de julgar. Esta é a estrutura acusatória adotada no direito processual penal brasileiro. E aqui nós temos as hipóteses de cabimento do decreto de prisão preventiva. Nós temos os requisitos objetivos, os requisitos ligados ao chamado fumus comissi delicti, ou a fumaça do cometimento do delito, ligados aos indícios suficientes de autoria. Bom, para um decreto de prisão preventiva, não há necessidade da certeza da autoria. Mas tem que ter indícios suficientes, indícios razoáveis da autoria daquela conduta criminosa. E mais que isso, nós temos que ter a prova da materialidade do delito. Lá na chamada teoria geral das provas, nós temos o auto de corpo de delito, nos crimes materiais, principalmente. Né? Então, assim, nós temos toda a gama de construção probatória para buscar a certeza da existência da materialidade do crime. E mais recentemente nós tivemos a inserção desse perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Esse imputado é aquele que a lei atribui uma conduta criminosa, que pode ser o indiciado em sede de investigação, ou até mesmo o acusado ou réu quando da existência do processo. Temos também os fundamentos para o cabimento do decreto da prisão preventiva, que é o chamado periculum libertatis. Para garantia da ordem pública, que é o primeiro fundamento importante, essa garantia, essa harmonização das relações sociais, evidentemente que tem que ser algo objetivo, não pode ser algo fugaz, algo meramente subjetivo, mas que tem que ter uma plausibilidade de existência desse fundamento para garantia da ordem pública, da tranquilidade pública, para que a tranquilidade pública não seja perturbada, não seja conspurcada. Uma outra situação interessante é para a garantia da ordem econômica. Sim, garantia da ordem econômica. Nós temos o professor Fabiano Pimentel, um grande processualista, que trabalha um livro muito interessante dele, onde na página 637 ele traz aqui a questão da garantia da ordem econômica. Neste quesito, busca a norma processual penal proteger o bom andamento das relações econômicas, ou seja, das relações financeiras e econômicas, sejam pautadas em princípios éticos e da concorrência, sem que o consumidor seja lesado. E aí, prosseguindo na sua aula doutrinária sobre um dos fundamentos da prisão preventiva,
que é a garantia da ordem econômica, o professor Fabiano Pimentel, com muita sabedoria, com muito discernimento, ele traz que a lei antitruste, recentemente modificada pela Lei 12.529 de 2011, descreve diversas condutas que atingem a liberdade concorrência, a livre concorrência, a liberdade de preços e criminaliza a formação de trustes ou cartéis, cujo objetivo é o monopólio do preço e o controle do mercado. Condutas totalmente inconstitucionais, segundo o nosso ordenamento jurídico. E aí ele faz uma remissão no artigo 36 desta Lei 12.529 de 2011, onde ela estabelece as chamadas condutas criminosas contra a ordem econômica, independentemente de culpa. Os atos de qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. 2. Dominar o mercado relevante de bens e serviços. 3. Aumentar arbitrariamente os lucros. E 4. Exercer de forma abusiva posição dominante. Evidentemente que são infrações a essa ordem econômica. Nós temos, evidentemente, para esse tipo de procedimento, uma lei contra a ordem econômica e tributária, a Lei 8.137, uma lei importante, uma lei de 1990, que traz as chamadas condutas criminosas para esse tipo de conduta, para esse tipo de procedimento penal. Bom, nós temos também a conveniência da instrução criminal, e aqui é toda matéria de construção para reproduzir o fato, a reprodução histórica do fato criminoso. Evidentemente que essa instrução ela tem início lá no procedimento comum ordinário, desde o indeferimento do pedido da chamada absolvição sumária, até as alegações finais, conforme preceitua, o nosso Código de Processo Penal. Temos também a garantia da futura aplicação da lei penal. Evidentemente que quando se busca uma ação penal, a função primordial do processo é tentar buscar ali a responsabilidade penal, ou não, porque um processo ético, um processo civilizado, ele deve partir do pressuposto de que trata-se de um grande instrumento de produção de justiça, um grande instrumento de promoção da justiça. E aí nós temos também um outro requisito importante, um outro fundamento importante, que é em caso de descumprimento de obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei 12.403 de 2011. Bacana! E aqui nós fazemos a inserção das condições de admissibilidade da prisão preventiva. Nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade, máxima superior a 4 anos. Bom, aqui, evidentemente, que nos crimes de até 4 anos de prisão ou até 4 anos pena privativa de liberdade, nós temos um instrumento muito importante no Brasil, lá no artigo 44, no artigo 43 do Código Penal, de acordo com a nova redação dada pela Lei 9.714 de 98, deu uma nova roupagem essas medidas restritivas de direito, substitutivas das penas privativas de liberdade, e até mesmo para adotar ou cumprir normas de direitos humanos que o Brasil ele seguiu, que o Brasil ele acaba ratificando, como
as próprias regras de Tóquio, né, que estimulam cada vez mais a aplicação de penas alternativas, substitutivas da pena de prisão. Uma outra situação interessante que o Código de Processo Penal coloca é quando o réu ostentar a condenação anterior, definitiva, por outro crime doloso no prazo de 5 anos da reincidência. E aqui, evidentemente, que não se trata de um requisito único. Evidentemente que nós temos que ter toda a gama de possibilidade jurídica somado a esse requisito, a esta condição de admissibilidade, para que o juiz esteja autorizado ao decreto de prisão preventiva. Também nós temos aqui o crime envolver violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa deficiente, quando houver necessidade de garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha, lá no artigo 22, tem um preceito lá de medidas protetivas de urgência. Então, para o descumprimento dessas medidas, além de constituir conduta criminosa, hoje também autoriza um decreto de prisão preventiva. E aqui, quando houver dúvida quanto à indicação civil do acusado ou investigado. Aqui é uma modalidade de prisão preventiva criada única e exclusivamente para resolver essa questão da dúvida na indicação da identificação civil do acusado ou do investigado. Evidentemente que preso preventivamente, uma vez sanada essa dúvida, evidentemente que a liberdade deverá ser restituída àquele que esteve preso por este motivo. Bom, a decisão que decretar, que substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Evidentemente, não custa nada lembrar o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz textualmente que todas as decisões do Poder Judiciário, além de públicas, também deverão ser devidamente motivadas, devidamente fundamentadas. Então, aqui na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da chamada medida adotada. Interessante dispositivo, e eu faço questão de trazer a colação, são essas condições aqui, são 6 condições, onde não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, seja sentença, acórdão, que limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar a sua devida relação com a causa ou a questão decidida. Também, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso concreto. Invocar motivos que se prestarem a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento. Então, esses são alguns fundamentos onde não se consideram para uma decisão judicial, seja em sede de uma decisão interlocutória, seja sentença ou acórdão. Pois bem, que bacana, hein? Recentemente nós tivemos também uma reforma no Código de Processo Penal, contemplando essas duas leis que eu acabo de falar, a Lei 12.403 de 2011 e a Lei 13.964 de 2019, a lei do pacote anticrime no Brasil. Nós temos essa situação hoje da chamada prisão preventiva domiciliar. Então, quando é que essa prisão processual vai existir quando substitui a chamada prisão preventiva? É mais uma modalidade de prisão domiciliar no Brasil, que além daquela prevista lá no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, da Lei 7.210, também aquela prevista lá na Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, nós temos hoje também uma modalidade especial de prisão preventiva domiciliar. Em quais casos? Para os maiores de 80 anos, quando estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, tratar de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, cuidar de gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, ou homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, estas condições, estas hipóteses de cabimento constam de uma nova filosofia hoje de prisão preventiva domiciliar. É uma nova modalidade de prisão preventiva domiciliar. Bom, durante muito tempo no Brasil se discutiu o prazo da prisão preventiva, que gerava uma grande celeuma, né, para a doutrina, para a jurisprudência. Qual é o prazo? É o prazo determinado para a instrução do processo? O prazo é indeterminado? Enfim, nós sabemos que a lei da prisão temporária tem prazos determinados, mas a prisão preventiva, ela não tem prazo determinado, mas hoje nós temos um prazo que praticamente é o marco regulatório da prisão preventiva. Nós temos, uma vez decretada a prisão preventiva, nós temos um prazo agora para revisão daquelas condições de permanência ou não dos requisitos motivadores da prisão preventiva. Será que ainda persiste a necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, a integridade da questão econômica? Enfim, hoje nós temos um prazo de revisão, uma vez decretada a prisão preventiva. Então, o órgão emissor da decisão, ele vai ter que revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, hoje, não vai a prisão ser decretada e ficar sem nenhum tipo de limite de tempo para que ela seja revisada. Hoje, no prazo de 90 dias, o juiz, o órgão emissor, deverá analisar a viabilidade da manutenção da prisão preventiva, ou caso não existam mais os motivos determinantes da prisão preventiva, essa prisão ela se torna prisão ilegal. Então, também nós temos, para finalizar o nosso encontro de hoje, a questão da prisão preventiva no Código de Processo Penal Militar, o Decreto 1002 de 69. Exatamente, o Código Penal
é o Código de Processo Penal Militar, onde o artigo 254 diz textualmente: a prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo os seguintes requisitos: prova do fato delituoso e os indícios suficientes de autoria. Pois bem, o artigo seguinte, o artigo 255, traz aqui os pressupostos subjetivos, né, os fundamentos da prisão preventiva, né, o chamado periculum libertatis da chamada prisão preventiva. 255, a prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: garantia da ordem pública, repete essa questão, conveniência da instrução criminal, também repete, a do Código Penal Comum, Código de Processo Penal Comum, a periculosidade do indiciado ou do acusado. Agora, nós temos uma certa semelhança inserida recentemente lá no artigo 311, 312 do Código de Processo Penal, a segurança da aplicação da lei penal militar, e agora, no Código Penal Militar, no Código de Processo Penal Militar, a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou do acusado. Evidentemente que trata-se de uma norma pertinente, bem própria da vida militar, dos princípios ligados à hierarquia e à disciplina militares, tão presentes no direito processual penal militar e também na própria disciplina, no próprio direito interno, no direito administrativo, da caserna, da vida militar. E aqui nós temos a desnecessidade da prisão. O artigo 257 diz textualmente: o juiz deixará de decretar a prisão preventiva quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condição de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe de qualquer modo a ação da justiça. Então, aqui muito importante também esta alusão à prisão preventiva no direito processual penal castrense. E para encerrar o nosso encontro de hoje, nós que iniciamos com uma frase de Francesco Carnelucci, de um italiano Francesco Carnelucci, agora vamos para a Alemanha, falar um pouco sobre Klaus Hoxing, exatamente, um grande garantista, um grande jurista que praticamente enobrece o direito penal no mundo. E ele diz: num Estado de direito, a regulação dos conflitos sociais não é determinada pela antítese Estado-cidadão. O Estado mesmo está obrigado, por ambos os fins, a assegurar a ordem por meio da persecução penal e a proteção da esfera da liberdade do cidadão. Com isso, o princípio constitucional da proporcionalidade exige restringir a medida e os limites da ação da prisão preventiva ao estritamente necessário. Senhoras e senhores, eu gostaria, uma vez mais, agradecer a paciência de cada um de vocês assistindo aqui a nossa fala de hoje, né? Uma fala de um tema importante, de um tema que tem trazido grande inquietação junto ao direito processual penal no Brasil. Evidentemente que procuramos atualizar
com as normas reformistas do direito processual penal, também com uma abordagem no Código de Processo Penal Militar, lá no artigo 254 e seguintes da legislação castrense, e, sobretudo, no direito processual penal comum, nós fizemos uma abordagem nas principais modificações introduzidas pela Lei 13.964 do ano de 2019, que introduziu uma grande reforma penal e processual no Brasil, modificando, além da legislação codificada, uma infinidade de leis esparsas, como a própria Lei dos Crimes Hediondos, a Lei de Organização Criminosa, a Lei da Prisão Temporária e outras normas importantes para a vida do cidadão brasileiro. Eu gostaria, uma vez mais, agradecer a paciência de cada um de vocês, em especial dos meus alunos do 7º período da Faculdade Alfa Unipac, do Vale do Mucuri, em Teófilo Otoni, a quem eu tenho um grande apreço, um grande carinho, e cada vez mais hipotecar o meu respeito, o meu carinho a todos os senhores que estão assistindo essa nossa aula de hoje e renovar o convite para o próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço!